Como testar a sua fome e por que fazer isso é tão importante para a sua saúde e desinflamação? Antes, já sabe, tá no YouTube? Não está inscrita ou inscrito ainda? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Se estiver lá pelo Spotify, me segue no Spotify e bora conversar sobre esse tema bem bacana e bem interessante. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Antes de eu falar como é que você vai testar a sua fome de uma maneira bem simples, bem fácil, eu vou conversar um pouquinho contigo sobre por que é tão importante você testar a sua fome antes de comer, tá? Então, tudo isso gira em torno de uma coisa que a gente fala que é a boa digestão. Ter uma boa digestão, um bom metabolismo é muito importante para você manter o seu corpo saudável, para você realizar fluxos de desinflamação, para você reequilibrar a sua saúde, para você ganhar qualidade de vida mesmo. Agora, o que é ter uma boa digestão? É simplesmente ir ao banheiro regularmente? Não. No Ayurveda, nessa medicina milenar, quando a gente fala em boa digestão, a gente está falando de um bom metabolismo. Então, se além de ir ao banheiro todos os dias, se você evacua com facilidade, se as suas fezes são bem formadas, não são nem todas picotadas, molengas e etc., e nem super duras, se elas têm uma coloração marrom, sabe? Esse marrom normal, nem muito claro, nem muito escuro. Tudo isso você pode ver nas suas fezes se seu corpo está digerindo bem. Se não tem pedaços de comida nas suas fezes, isso tudo indica uma boa digestão, mas não só. Uma boa digestão também indica que você não tem um monte de inchaço no seu corpo, que você não retém líquido, que você não tem desconfortos após comer, não tem refluxo, não tem queimação, não tem azia. Tudo isso, ou seja, tudo que está relacionado com a sua capacidade de metabolizar as coisas no seu corpo tem a ver com uma boa digestão. Então, o oposto disso, comi e fico super sonolenta mesmo sem comer muito. Não tá legal sua digestão. Depois que eu almoço, eu não sou mais ninguém. Eu ouço muito as pessoas falarem isso. Então, a sua digestão não tá boa. Tem que aumentar essa capacidade digestiva. Ou então, eu sinto fome toda hora. Toda hora eu quero comer alguma coisa e eu tenho fome real. Você está digerindo muito rápido. Muito provavelmente você não está se nutrindo bem. Tudo que você come rapidamente é digerido. Então, esses nutrientes eles não estão indo para o seu corpo de forma adequada, saca? Então, para o Ayurveda, quando a gente fala em boa digestão, a gente está falando de um conceito mais amplo do que ir ou não ao banheiro. E a gente diz que Agni, que é o nosso fogo digestivo, ele é o responsável, então, por essa capacidade de digestão. Se sua capacidade de digestão não está ruim, seu Agni está bom. Agora, se está ruim, a gente precisa melhorar o Agni ou melhorar a sua digestão, beleza? A digestão é fundamental para a Ayurveda. Por quê? Porque quando a gente olha para uma pessoa, se ela tem uma boa capacidade de digerir, se ela tem um bom metabolismo, ela dificilmente fica doente. Ou seja, seu corpo se mantém equilibrado, seu corpo se mantém saudável, seu corpo se mantém num bom funcionamento, ou seja, um funcionamento adequado, certo? Agora, se ela não tem uma boa capacidade de digestão, seja uma digestão lenta ou uma digestão rápida demais, aí ela vai ter desequilíbrios de saúde. Então, o conceito de Agni, ou seja, o conceito de digestão, é central para você ter boa saúde ou má saúde, para você reequilibrar o seu corpo ou para ele se desequilibrar. E esse desequilíbrio constante é que leva à formação de doenças. E é aí que está a ligação entre a importância de testar a sua fome. Por quê? Dessa perspectiva ayurvédica, cada vez que a gente come sem fome, a gente está mandando mais trabalho para o nosso corpo que ainda não terminou o trabalho anterior. Vou ser mais explícita. Imagine o seguinte, eu acabei de almoçar. Aí, daqui a uma horinha, eu não tô com fome, certo? Porque eu acabei de almoçar. Mas daqui a uma horinha eu vou lá e como uma fruta.
Mas uma fruta é saudável. Por que eu não posso comer uma fruta 1 hora depois que eu almoço? Você poderia, se você tivesse realmente com fome. Acontece que o que a gente faz? A gente manda mais alimento sem ter digerido o alimento anterior. Então, o nosso corpo está trabalhando em um processo digestivo. Então, a gente está digerindo a alimentação. E ele vai levar algumas horas para fazer isso de forma completa. Quando ele está no meio desse processo, ou começando esse processo, ou sei lá o que, eu vou lá e mando mais alimento. Então, eu estou mandando mais trabalho para ele. Só que ele nem terminou o anterior. Tá ligado quando você vai acumulando trabalho? Você fala assim, depois eu faço isso. Amanhã eu faço. Aí chega amanhã, tem o triplo das coisas para você fazer. E aí você olha assim, sei lá, na sua mesa ou no seu local de trabalho, você fala, ixi, como é que eu vou dar conta desse e desse? E aí você fala assim, não, mas tá, eu vou começar, mas aí surge outra coisa, você vai fazer a outra coisa, e aí depois no dia seguinte você tem dos 3 dias para terminar e o prazo de entrega, sei lá, hoje é quarta e o prazo de entrega é sexta-feira. E aí você vai começar a fazer trabalho dia e noite, vai varar a noite trabalhando, e aquilo que podia ser muito bem feito vai ficar mais ou menos. Por que vai ficar mais ou menos? Porque, cara, acumulou coisa. O mesmo é o que acontece com o nosso corpo. Ele está num processo digestivo e você manda mais coisas para ele digerir sem ele ter acabado. E você manda mais, e você manda mais, e você manda mais, e você manda mais. Chega um momento, enquanto a gente é jovem, vai lá, mas chega um momento que os anos vão passando e o corpo já não dá mais conta de digerir tudo, então a gente acumula toxina. Esse é o mecanismo de acumulação de toxina para a Ayurveda. Quando a gente vai acumulando essa toxina acumulada, ela vai mais tarde resultar em doenças. Por quê? Porque são desequilíbrios que se a gente não olha para ele, que se a gente não cuida desses desequilíbrios logo no início, ou seja, se a gente não cuida da nossa capacidade de digestão, assim que a gente percebe que ela não está tão eficiente, depois sim, resulta em doenças. Então é muito importante você não ficar beliscando o dia inteiro. Essa ideia, essa cultura que a gente tem de, é só um pedacinho, não vai fazer mal. O problema é que não é só um pedacinho uma vez a cada 20 dias, a cada mês, a cada ano. É um pedacinho todo dia. É só uma frutinha quando não digerir. É só um chocolatinho. É só um isso, é só um aquilo. O só um acumulado ao longo dos anos causa desequilíbrio e doença, saca? Então é muito importante para a Ayurveda você, antes de comer, testar a sua fome. Como é que eu testo a minha fome, Van? De uma forma bem simples. Quer saber qual é? Imagine que você está diante de um bolo de chocolate, de uma fruta, de sei lá o que for, certo? Então é de tarde, você já almoçou, você já trabalhou um pouquinho, aí chega naquela hora que você fala assim, tá na hora de eu tomar o meu cafezinho. Aí você chega no seu cafezinho da tarde, podia ser um chazinho, de repente, podia até ser uma xicrinha de café, mas não. Você olha para aquela comidinha para acompanhar o seu cafezinho, porque senão fica sem graça. Quando você fizer isso, antes de você comer, você olha assim para a comida e vai falar assim, eu tô com fome? Realmente? Não vontade de comer, hein? Você vai falar, eu tô com fome? Cara, eu não tô com fome. Então toma um chazinho, faz algo assim que não seja comida. Se eu realmente tô com fome, então você come, mas aí tenta comer uma coisa mais saudável, né? Vai substituindo, ainda que seja gradualmente. Então, ao invés de comer doce todo dia naquele horário, um dia eu como uma fruta bem madurinha, bem gostosinha. Outro dia eu como, sei lá, um punhadinho de uva passas, alguma coisa assim que seja menos prejudicial para o meu corpo. Mas o que eu tô querendo dizer para você é, crie consciência de quantas vezes você come sem estar com fome ao longo do dia. Esse é o melhor teste de fome que você vai fazer, sem ninguém te avisar. Não vale dizer assim, quando eu for comer, você me lembra de perguntar para mim mesma se eu tô com fome? Não é para fazer isso. É para você, sozinha ou sozinho, começar a criar consciência de se você tem fome ou se você não tem fome, se você está comendo com fome, se você está comendo sem fome. Tomei consciência.
Tomei consciência de quantas vezes eu realmente estou com fome para comer. Sei lá, eu sinto fome realmente no almoço e no jantar. Tenta fazer, então, alguns dias de alimentação nos horários que você tem fome. 5 dias, 7 dias, e aí você vai me contar o que acontece com a capacidade de digestão do seu corpo. Combinado? Esse foi o episódio de Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!